Já tá gravando? Posso começar então? Eita. Roda a vinheta, tia Cleide! Hi people! In your first video, we will talk about verb to be and the present simple, ok? Let's start. Por que dessa mãozinha assim, ó? Let's start. Nada a ver isso aí, né? But first, we need to understand with pronouns combined with these elements, ok? Bom, para começar, os subject pronouns vocês já conhecem, né? Mas para quem não se lembra, eles estão aparecendo aqui nesse momento aqui na tela, né? Vamos começar um por um. O primeiro é o I. I significa eu, ok? I vai representar o eu. No subject pronoun, o I é o eu, ok? Seguindo a tabela, nós temos ali a presença do you. Já comento esse you, ele vai aparecer 2 vezes na nossa tabela e muita gente se pergunta, por que 2 vezes, teacher? Calma, já explico, ok? Depois seguimos com he, que significa ele, she significa ela, it, ele vai ser um neutro, tá? Normalmente ele é usado para ele e ela quando se trata de objetos e animais, ok? Mas tem pessoas que não usam para cachorros, principalmente os cachorros que pertencem à família. Já vi gente chamar cachorro de she ou he, porque considera ele um membro familiar, mas gramaticalmente falando é com it, ok? Depois nós temos o we. O we é para nós. Depois nós temos o outro you, esse daí eu já vou explicar. E também temos o they. They vai ser para eles e elas. Como eu disse, nós temos ali na tabela 2 you aparecendo, né? Bom, por que 2? Existe uma lenda que diz que antigamente no inglês só existia um you, o you original. E esse you original é esse que está aparecendo aqui embaixo, não o de cima. O de cima é uma cópia, o de baixo é o you original. Esse you, ele servia para o vós. Então, só existia como falar na segunda pessoa no plural em inglês. Não tinha um você ou um tu, né? Então, na falta de criatividade da língua inglesa, alguém sugeriu que criassem, né, a segunda pessoa do singular, só que não vinha nenhuma palavra à cabeça. Eles não conseguiam formar nenhuma outra palavra que desse essa impressão de tu, né? Então decidiram o quê? Decidiram pegar essa palavrinha you, que representa a segunda pessoa do plural, e colocaram também para ser utilizada na segunda pessoa do singular, tá? É por isso que existem 2 you na nossa tabelinha de subject pronoun. Mas a gente vai tratar o segundo you que aparece aqui como o you original. Já o outro you que aparece em cima, a gente vai tratá-lo como you pirata, um you que ele é genérico, tá? Tudo que acontecer com esse you de baixo vai acontecer com o you de cima, exceto talvez nos pronomes reflexivos, mas isso não vem ao caso agora. Você pode colocar todos os complementos que encaixarem em you no you original e também no you pirata, tá? Os 2 vão ser espelhos, embora o significado seja diferente. Um vai ser o tu e o outro vai ser o vós. Teacher, mas como eu vou diferenciar um do outro? Normalmente pelo contexto. Se você pegar o contexto da sua frase, você vai saber. Se eu estou num ambiente com várias pessoas e falo you, provavelmente eu estou falando de vós ou vocês, né? Agora, se eu estou olhando para uma pessoa fixamente e falo you, nós já temos o contexto ali que eu estou numa conversa entre 2 pessoas, tá? Assim também vai ser em textos e por aí vai. Agora, como podemos combinar os nossos pronomes com a tabelinha de verbos do verbo to be? E aí, como é que dá pra gente fazer essa brincadeira? Gente, é bem simples, nós temos apenas 3 formas, tá? Is, are e am, só isso. Então a brincadeira é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pegar essas 3 peças
e encaixar com nossos pronomes. Eu costumo dividir isso em 3 grupos, ok? Você coloca o primeiro grupo isolado, não é nem um grupo, né? É apenas um. Você coloca o I sozinho nesse canto, formando o tal do grupo 1, ou o grupo alone, né? O grupo solitário do I. Os demais você vai colocar da seguinte forma. O grupo 2 você vai colocar he, she and it, e o grupo 3 com we, you and they. Quando eu digo you, são todos os yous, tá? O you original e o you pirata também. Dividindo dessa forma, você consegue ter uma noção melhor de qual pronome vai com qual elemento ali do verbo to be, ok? Bom, para o grupo 1, você vai aplicar am. Então, o I vai ser o único que vai combinar com am. Para o grupo 2, você vai colocar o is. He, she and it vai com is. E aí, o último grupo, né? Grupo do we, you and they vai com are. Mas o que significa verbo to be, gente? Já vi pessoas dominarem essa combinação I am, she is, you are, mas não entende o que significa o verbo to be. Então, não cometam esse erro. Vamos lá. Verbo to be, ele serve para ser e estar. Não tem divisão. Não existe uma divisão na cabeça de um falante de língua inglesa entre esses dois verbos. Para você, no português, vai ser complicado compreender isso, porque para você existe o verbo ser e o verbo estar. Eu sou e eu estou. Agora, no inglês não. Se eu falo I am, pode significar eu sou ou eu estou. As duas coisas, tá? Por exemplo, I am happy, eu estou feliz, ou eu sou feliz. E como vamos identificar qual o sentido que esse to be está expressando? Bom, é muito simples. Olha o contexto da frase. E se o contexto da frase não fizer diferenciação entre o ser e o estar, ok, aceite, né? Afinal, é uma outra língua, uma outra cultura, uma outra forma de pensar. Vejam então essa nossa tabelinha aqui ao lado e vamos aprender a pronunciar a combinação de verbo to be no presente e os nossos pronomes. I am vai virar I am, I'm. Sim, nós temos a forma de falar longa e a forma curta, ok? Vamos apresentar as duas. I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. Novamente aparece o you, vocês já se acostumaram. You are, your. E por último, they are, their. A próxima coluna aqui do lado, nós temos os negativos, as formas negativas. Elas podem ser simplificadas com o not na frente de cada um. I am not, she is not, you are not. Ok, temos essa forma, que é a forma longa, né? Mas também podemos ter a forma curta. Nós não temos uma forma curta para o I, ok? Não temos, por exemplo, um ain't. Na verdade, ele até existe, esse ain't, mas na nossa gramática ele não existe. Ele existe de forma de gíria, então isso não deve ser utilizado de forma formal. Se vocês viram essa palavrinha em algum lugar, desconsiderem ela na nossa aula, porque na nossa aula nós tratamos com a gramática correta, ok? Já para o próximo, né, para a casinha do is, nós temos sim a forma negativa, como por exemplo, she isn't,
she isn't, ok? Para a turma do are, you aren't, you aren't, you aren't, ok? Então, sempre que tiver o is, not, podemos falar isn't. Sempre que houver o are not, podemos colocar um aren't. Aren't. Teacher, e para fazer perguntas em inglês, como é que eu posso fazer? O meu verbo tem que vir antes do meu pronome, né? Então é só eu colocar esse verbo antes do pronome, ele tem que vir na frente ali, ele tem que vir primeiro. Então eu coloco, por exemplo, na frase I am, vai ficar am I. E aí você coloca o complemento que quiser e o ponto de interrogação, ok? She is she. Acompanhe na tabelinha ali que vocês vão ver todos, tá? É só fazer a inversão que você consegue formar com tranquilidade uma pergunta. Ou seja, fazendo uma combinação devida entre os subject pronouns e também com o verb to be in the present simple tense, você vai conseguir obter algumas frases bem simples, mas que já é o começo no inglês. For example, she is happy. She is happy. Que nada mais é do que ela é feliz ou ela está feliz, não vai fazer diferença. He is hungry. He is hungry. Que significa ele está com fome, né? Pessoal, qual é a diferença dessas duas frases? É que a primeira, ela pode ser entendida, she is happy ou she is happy, pode ser entendida como ela é, né? Ou ela é feliz. Já he is hungry pode ser entendido como ele está com fome. Ele não é fome, ele está com fome. Isso trazendo para o nosso português. Mas na cabeça de alguém que é falante de língua inglesa, não vai ter diferença nenhuma entre ele ser ou ele estar. E no negativo, she's not well. Ela não está bem. She's not well. Ou she isn't well, que é a mesma coisa, só que agora contraído. E se eu quiser fazer uma pergunta, gente, naquela frase lá, she is happy, como que eu transformo em pergunta? Muito bem, só invertendo o pronome com o verbo. Então, she is happy ficaria, is she happy? Is she happy? Agora eu estou perguntando. Se eu utilizar o are, eu posso combinar com we, por exemplo, né? We are happy. Nós somos felizes. Nós somos felizes. We are happy. E se fosse negativo, gente? Agora, alguém aí já conseguiu pegar no ar? Negativo. We are not happy. Ou we aren't happy. E uma pergunta com essa mesma frase. Are you happy? Are you happy? Muito bem, estão mandando bem, gente. E se fosse com o am, eu teria que fazer unicamente, exclusivamente com I, né? Mas aí seria uma reflexão, né? Uma pergunta. Am I happy? Eu sou feliz? Am I happy? Eu poderia afirmar I'm not sad. I'm not sad. Ou não estou triste. Agora, se eu realmente estiver mal, I'm bad. Oh God, I'm bad. Well done, guys. See you in the next time. Bye bye.